A gente bem-vindo, viu, professor? O que vale eu conto comigo, tá? Vamos lá. A gente vai dar uma olhada hoje sobre a situação ali do Bolsonaro, dar uma atualizada nessa delação, né, que foi feita aí no feriado, durante o final de semana, foi homologada, né, do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que colocou a investigação da Polícia Federal numa nova fase, a de checagem das provas. Veja na reportagem de Marina Demore. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro se apresentou nesta segunda-feira na Vara de Execuções Penais em Brasília. Uma das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal após a homologação da delação premiada pelo ministro Alexandre de Moraes. O acordo leva a investigação a uma nova fase. A Polícia Federal passa a checar o que foi passado por Mauro Cid, que deve, inclusive, prestar novos depoimentos. A polícia ainda vai colher mais informações dos principais pontos do inquérito. O advogado do ex-ajudante de ordens evitou falar sobre quais provas foram ou serão entregues. As provas são explícitas, estão aí. Mas sem prova nenhuma ele conseguiu uma colaboração premiada com prêmio? Não tem nem definição, né? Não temos definição nem do que entregou, nem do que precisaria entregar, nem do que é o prêmio. É isso, com o andar da carruagem, a gente vai definir. Nas redes sociais, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, criticou o acordo, dizendo que a PGR não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal. O parecer da Procuradoria, segundo a apuração da CNN, alega a ausência de provas e que os fatos investigados são antigos. Mesmo assim, a PGR tenta um acordo com o Supremo para acompanhar a delação. Para a CNN, interlocutores do ex-presidente disseram que Bolsonaro duvidou até o último minuto que Mauro Cid faria a delação. A defesa dele já decidiu que vai manter o discurso de que não houve irregularidade na venda dos presentes. Nos bastidores, a orientação é para não alimentar o confronto com o ex-ajudante de ordens. Bolsonaro está internado num hospital em São Paulo, onde deve passar por mais 2 cirurgias. O advogado dele, Fábio Weingarten, negou ser contra a delação premiada sem a participação do Ministério Público e disse que não tem informações sobre o acordo. A gente está totalmente no escuro com a delação do Cid. Totalmente. Sobre a homologação da... A gente não tem nenhuma informação, estamos totalmente no escuro. Vamos lá, para a análise. Professor Carlos Pereira, na sua visão, cerco ao Bolsonaro é uma agenda de governo, do governo Lula III? Me parece que sim, Caio. Eu acho que o governo Lula ainda não conseguiu se desprender do seu arquirrival. Do mesmo jeito como o Bolsonaro, durante todo o seu mandato, necessitou ter o PT como antagonista, porque isso alimentava a sua base, agregava a sua base, o Lula segue nessa mesma toada. Eu acho que esse é um processo que deveria estar sendo completamente liderado pelo judiciário e o governo deveria ficar isento desse processo. Mas parece que o governo Lula não consegue abrir mão de tentar utilizar-se deste evento para tentar isolar ainda mais o governo Bolsonaro e tentar angariar e manter a sua base cada vez mais unida. É uma estratégia que, a meu ver, só alimenta a polarização e cria, vamos dizer assim, barreiras completamente a que o debate público ele consiga seguir em frente, né? Porque as conexões elas acontecem fundamentalmente do ponto de vista afetivo. As pessoas só consomem informações daqueles grupos que, de certa forma, preenchem as expectativas de quem acredita no seu líder ou que tem uma conexão de amor ou rejeita todas as informações com aquele líder político que nutre algum sentimento de ódio. Nesse sentido, pode até ser estrategicamente, vamos dizer assim, positiva para o governo Lula do ponto de vista político, mas é uma estratégia que o debate público ele fica pobre, ao invés de seguir em frente e deixar Bolsonaro agora para a justiça. E ao invés do, por exemplo, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, comemorou a delação premiada, isso não compete ao ministro da Justiça. Ele tem que deixar, inclusive, a Polícia Federal seguir sua
seus trabalhos e não se envolver diretamente. Então, quanto mais o governo Lula se isentar desse processo e deixar que a Polícia Federal, a Justiça, o Ministério Público tomem as medidas que cabem e sigam os procedimentos adequados para justamente evitar argumentos do outro lado, dizendo que é perseguição ou de vitimização. Eu acho que num processo judicial, quanto menos o outro lado se envolver, melhor. Daniel, você que está em Brasília, você sente isso, que o governo Lula 3 quer liquidar Bolsonaro? Caio, depende basicamente de com quem a gente conversa. Eu percebo duas alas do governo tratando de formas diferentes essa equação. Uma ala, e eu diria que ali é gente mais do Palácio do Planalto, que está fazendo cálculos políticos ali mais complexos, achando, e hoje mesmo conversava com o ministro do Palácio do Planalto sobre isso, dizia que achava que Jair Bolsonaro pode se complicar nos próximos meses e anos por si só. Que não adianta nada o governo Lula se meter nessa discussão, nem pacifica a sociedade, nem ajuda a mudar o país de foco, nem ajuda o governo a passar suas pautas econômicas. Então, que deixa com isso, deixa o próprio judiciário com isso, porque a gente não tem nada a ganhar. Uma outra parte do governo, que eu acho até que é minoritária hoje, mas muito apoiada pelo PT, ecoa ali em Flávio Dino, querendo entrar nesse assunto porque acredita que com isso se reforça o temor de, olha, puxa, houve tantos ataques às instituições, houve tanta ameaça à democracia, xingamentos e agressões contra a imprensa, então, olha, vocês estão criticando o governo Lula, pode ser muito pior, lembrem-se disso. Então, isso funciona sempre como uma espécie de passe livre, de salvo-conduto para os próprios erros do governo Lula. Se vocês acham que está ruim assim, pode ficar muito pior. E vejo também o próprio PL de Jair Bolsonaro ou o entorno de Bolsonaro achando que uma eventual prisão do ex-presidente pode servir, inclusive, como um fator benéfico a esse grupo, porque ao prender eventualmente Jair Bolsonaro, o judiciário estaria criando condições para esse grupo ter um novo apelo junto a esse segmento da sociedade e conquistar muito mais votos, seja nas eleições de 24, seja nas eleições gerais de 2026. Essa questão do Daniel é interessante, né, Thaís? A questão da vitimização, né? Será que esse cerco jurídico vitimiza o Bolsonaro e paradoxalmente acaba por fortalecê-lo? O Bolsonaro já está sendo vitimizado desde que ele perdeu a eleição, né? Para aqueles eleitores que são ultra fiéis a ele, né? O Bolsonaro já é vítima da perda da eleição desde o ano passado e isso só aumenta. Os grupos bolsonaristas, né? Todos nós fazemos parte ali de um grupo bolsonarista, até para acompanhar a movimentação, tem provocado ali debates super acalorados e a vitimização é sempre essa. Agora, do ponto de vista político, até na conversa que eu tive com o professor e com outros cientistas políticos, a minha curiosidade era saber o seguinte, eu me lembro na prisão do Lula, independentemente do mérito, havia uma discussão ali mais profunda que era o quanto faz mal para um país ter um presidente da República preso. Né? Quer dizer, independentemente do que se diga sobre se o que ele fez foi ou não corrupção e tal, o quanto que a prisão de um presidente da República machuca, fere a democracia, ou fere as instituições, ou fere a construção da história. Qual é a diferença entre o senso de justiça e a instabilidade institucional que ela pode provocar? E aí eu aproveito, posso passar a bola para o professor, já levando esse ponto para ele. Você quer complementar? Não, é que o professor tem um artigo recente sobre isso, né, professor? Mas complemente, por favor. Thaís. Não, era isso. Eu queria passar a bola para ele exatamente para tratar desse tema, para saber assim, o quanto essa expectativa por uma prisão ou não de Bolsonaro colabora ou não para esse tecido já tão esgarçado da democracia do regime político brasileiro. Pois é, Thaís.
Existe essa interpretação, né, de que, de certa forma, temos uma democracia muito jovem, com 2 presidentes que já sofreram impeachment, que tiveram seus mandatos abreviados, e agora tivemos um presidente que também foi preso, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, depois tem sua condenação anulada pela Suprema Corte, e agora o risco de um novo presidente enfrentar problemas judiciais que venham talvez até a enfrentar regime fechado. Quer dizer, isso de certa forma entristece porque mostra que, por um lado, que o sistema político ele é suscetível a comportamentos oportunistas de lideranças políticas importantíssimas, né? Presidentes da República, sejam eles tanto na área criminal como na área orçamentária ou de crimes fiscais, como foi o caso da ex-presidente Dilma. Mas, por outro lado, a gente tem que observar o vigor das instituições de impor perdas, inclusive judiciais, levando à prisão de políticos que desviam, né? Então, mesmo quando a gente observa uma certa virada de chave em que a Operação Lava Jato ela perde vigor, ela inclusive recentemente o ministro da Suprema Corte considera a Operação Lava Jato e as suas decisões como uma armação, como um pau de arara do século XXI. Quer dizer, quando a gente vê essa reversão, por outro lado, a gente vê o quanto as instituições estão vivas, estão sendo capazes de constranger, de impor limites, vamos dizer assim, sinalizar cada vez mais que quem não andar no trilho será punido. Ou seja, o risco hoje de ser pego no Brasil, com todo esse arsenal, vamos dizer assim, descentralizado de organizações de controle, né? Nós temos um mosaico de organizações de controle. Polícia Federal, Ministério Público, Tribunais de Contas, controladorias, o próprio Judiciário, que inclusive realiza também investigações. Quer dizer, nós temos um processo muito sofisticado. É muito difícil que uma força política consiga dominar na sua integralidade cada um desses fragmentos desse mosaico. Então, isso, de certa forma, Thaís, revela o quanto a nossa democracia ela é forte, ela é sofisticada, ela é capaz de impor perdas quando identifica comportamentos oportunistas ou mesmo desviantes de lideranças, mesmo populares, como ex-presidentes da República, né? Tomara que a gente consiga aprender no processo, né? Desculpa, Daniel. Eu só queria dar sequência a esse comentário do professor e emendar com uma própria pergunta também a ele, porque o que a gente tem observado também ao longo do tempo, em que pese todo esse fortalecimento das instituições e esse mosaico de órgãos de controle, como o senhor bem notou, professor, é que dificilmente condenações se mantêm ao longo do tempo e no longo prazo a impunidade acaba prevalecendo. É isso que aconteceu na Operação Lava Jato, isso que aconteceu com condenações que também não têm a ver com Lava Jato, tudo isso acaba fragilizando um pouco essa institucionalização e no final dando a percepção de que a impunidade prevalece? Mas aí, só antes, viu, professor, só uma observação, porque essa é uma reflexão contínua que eu pelo menos tenho. Na Lava Jato, o judiciário não era quase que uma peça, como nas investigações com o Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi um governo de confronto alto, né? Conflito alto com o judiciário, que é quem está julgando ele. O governo Lula, o próprio Lula, durante as investigações da Lava Jato no auge, criticou o Supremo, mas em um nível incomparável com o nível das críticas que o Bolsonaro fez diretamente aos ministros do Supremo. Acho que tem essa diferença. Agora, a semelhança é que, na Lava Jato, a direita aplaudia o que a esquerda considerava perseguição contra o Lula. E hoje, a esquerda aplaude o que a direita considera uma perseguição contra o Bolsonaro. Professor, só um minutinho, deixa eu só pôr uma sonora aqui, e aí o senhor responde o Daniel, que é uma fala do Lula, já dando o veredito dele,
sobre a situação penal do Bolsonaro, né? Foi lá, em conversa com jornalistas ainda na Índia, que o Lula evitou ali comentar a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, mas disse que o ex-presidente Bolsonaro está, abre aspas, altamente comprometido. Vamos acompanhar. Eu acho que ele está altamente comprometido. Cada dia vai aparecer umas coisas e cada dia nós vamos ter certeza de que havia a perspectiva de golpe e que o ex-presidente estava envolvido nela até os dentes. É isso que vai ficar claro. O tempo vai se encarregar. A única chance que ele tinha de não participar disso era quando ele estava preocupado em vender as joias. Fora disso, ele é o responsável por parte das coisas ruins que aconteceram no nosso país. E sobre a declaração do presidente Lula, nós procuramos a defesa de Jair Bolsonaro, mas ainda não tivemos retorno. Rapazes, eu os interrompi. Daniel Rittner, refaz a pergunta, por favor, para o professor. O professor estava colocando muito bem que hoje o Brasil tem um mosaico de órgãos de controle que tem deixado mais difícil que crimes passem incólumes. Porém, o que eu estava colocando aqui é que ao longo do tempo, se a gente olha no longo prazo, a impunidade tem prevalecido porque condenações, e aí a gente pode discutir, não estamos entrando no mérito se justas, se não justas, mas elas acabam sendo muitas vezes revertidas ao longo do tempo. Então, professor, essa sensação de impunidade também não gera ali uma fragilização das instituições? Não resta dúvida, Daniel. As instituições elas não podem ser interpretadas como se elas fossem linear. Né? O comportamento, especialmente em democracias jovens, nem em democracias maduras as instituições são lineares. Né? Mas numa democracia mais jovem, essas inconsistências que você muito bem aponta ocorrem com mais frequência e dependendo do lado, especialmente se você é do lado perdedor, você normalmente interpreta a justiça como parcial, você interpreta o processo decisório como sendo viesado. Já se você é do lado vencedor, você normalmente tende a destacar o quanto a justiça foi correta e foi feita. Eu fiz recentemente uma pesquisa justamente sobre essa sua pergunta. E eu perguntei a uma amostra representativa dos eleitores brasileiros o que é que eles achavam de iniciativas coordenadas de agentes de justiça, do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Federal, para coibir corrupção. É interessante que a grande maioria dos respondentes dessa pesquisa foram favoráveis a essas iniciativas coordenadas, mesmo que, a pesquisa deixava isso bem claro, mesmo que isso colocasse em risco os direitos individuais do acusado. As pessoas defendiam ações coordenadas, tipo força-tarefa, como tivemos na Lava Jato, entretanto, a pesquisa não colocava no primeiro momento a Operação Lava Jato. E aí depois eu solicitei que esse meu respondente se auto-identificasse, se ele era de esquerda, se ele era de direita, se ele era de centro, e ele se auto-identificou ideologicamente. E logo em seguida eu manipulei para uma amostra, de forma randômica, de forma aleatória, uma manipulação dizendo que aquela iniciativa coordenada era a Operação Lava Jato. E o que ficou claro foi justamente o que o Caio observou, que os eleitores que se autodefiniam de esquerda e que eram a favor de ações coordenadas da Justiça e do Ministério Público, quando se percebeu que essa iniciativa era Lava Jato, eles se oporam, eles avaliaram negativamente esse tipo de iniciativa, e os eleitores que se auto-identificaram como de direita se posicionaram favoravelmente. Então, em última instância, a avaliação, a percepção que as pessoas fazem da justiça não é livre desse viés afetivo que o eleitor nutre com o seu líder político. Mas eu acho que a sensação de impunidade ela é muito mais nutrida por um comportamento, especialmente da Suprema Corte, que tem sido cada vez mais recorrente,
de comportamentos individuais monocráticos de ministros da Suprema Corte. E essas decisões que contrariam decisões anteriores que tiveram, inclusive, um perfil coletivo. Então, recentemente, inclusive, um dos meus coautores, professor do INSPER, professor Diego Werneck Arguelles, publicou um livro muito interessante em que o próprio subtítulo do livro dele, O Supremo entre o Direito e a Justiça, ele tenta justamente caracterizar isso a partir desse procedimento, se individual ou se da corte coletiva. E ele argumenta que quando ministros individualmente tomam decisões monocráticas, a percepção para a sociedade é que essa decisão ela é muito mais influenciada pela política do que quando essa decisão ela é coletiva, ela é do pleno do tribunal. Então, a decisão do pleno do tribunal, ela se resguarda de uma percepção de que o tribunal está sendo influenciado politicamente e, consequentemente, o preserva como imparcial. Então, eu acho que, fundamentalmente, essa sensação de impunidade, Daniel, se deve a essa oscilação de interpretações da Suprema Corte, fundamentalmente quando essas decisões adquirem um caráter individual e monocrático, como foi essa recentemente. No fundo, temos quase aqui uma demonstração empírica daquela velha expressão, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Aos inimigos a lei. Eu só queria amarrar aqui, para a gente encerrar, dizendo que eu tenho muita curiosidade para saber qual será a repercussão desse envolvimento qualitativo do Lula no debate, né? Dele, como você disse, falar veredito. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Joe Biden tem sido questionado sobre os processos de Trump e os seus assessores estão dizendo que o governo Biden não vai se pronunciar sobre os processos de Trump. O problema dele é com a justiça, né? E eu estou curiosa para saber, assim, o quanto que... Porque o presidente Lula não se aguenta, né? Ele acaba falando. O quanto que isso vai cobrar da institucionalidade, da percepção da imparcialidade, né? Na condução da justiça do governo nesse processo.